O Lino se pronunciou e disse que vai se aposentar das batalhas de rima, e hoje a gente vai falar um pouco sobre e explicar o motivo que fez o Lino tomar essa decisão. Ninguém sabe de fato o que aconteceu pro Lino ter essa desistência do nada. De um tempo pra cá, o Lino começou a voltar a rimar com uma frequência. Ele desde 2023 não tava rimando tanto, e 2024 foi um ano que sinceramente eu quase não vi o Lino. E agora, algumas semanas pra trás, eu vi ele colando mais vezes na Norte, nas edições clandestinas e rimando muito bem. Acho que se ele não tivesse parado por tanto tempo, ele estaria num nível absurdo hoje. E na terça-feira rolou a Batalha da Matrix, que o Lino colou de dupla com a Vale, e foi uma edição que deu baita polêmica, principalmente por conta de uma batalha, que foi a batalha da Vale e do Lino contra o Yonggi e o Magrão. Depois disso, eles acabaram perdendo, o público vai ao Yonggi, e a gente segue pro Lino fazendo um pronunciamento nos stories que ele não iria mais batalhar e estava oficialmente se aposentando das batalhas de rima. Ele diz o seguinte: o freestyle não é mais pra mim. Obrigado Matrix pela recepção. Obrigado Vale, você é luz. Continue o legado. Amo vocês, mas eu oficialmente parei. Não consigo sair desse jogo maldito. Que venham novos MCs e ajude a cultura a não morrer, porque infelizmente eu falhei nessa missão. Perdão a todos pela expectativa e foco nos sons. Triste e pesado, né? Ouvir isso de um mano que é muito novo, tá ligado? E muito novo e com potencial que é difícil até entender se alguém tinha o potencial que ele não tinha quando ele começou a rimar, tá ligado? Porque os highlights dele, as rimas talvez mais memoráveis, ele tinha 2 meses de rima. A batalha dele, que ele faz um estrago na Norte lá, ele tinha pouquíssimo tempo de rima. Ele rimando contra o Xamã na Norte Ragnarok, ele tinha pouquíssimo tempo de rima. Eu nunca vi um MC com tão pouco tempo de rima e com tantas habilidades e potencial quanto ele não tinha. Hoje em dia é mais normal, né? Porque a gente acaba se acostumando e com o passar do tempo a gente nem percebe, mas já faz quase 2 anos que esse Lino apareceu na cena e veio sumindo com o tempo. Além de postar esse story, ele no seu canal de transmissão, ele fez mais um textão e é um textão com mais revolta, assim, e mais intimista ainda, só pra quem é fã dele, e eu vou trazer aqui pra vocês. Hoje é o final de um ciclo, que eu amei muito, mas hoje só me mata ao invés de me curar. O que vocês querem de mim? O que vocês querem que eu faça? Quem sou eu? Sinceramente, não vale mais a pena. Obrigado a todos que curtiram essa jornada. Foi muito legal conhecer meus ídolos, mas sinceramente, ou eu paro ou eu me mato. Obrigado a todos, que a Vale e o Nicolas arrebentem futuramente. Torço muito por eles. Vocês conseguiram destruir meu brilho, mas não é como se eu tivesse desistido de tudo. Eu vou caguetar tudo que vocês não sabem pelos sons. Nem que isso acabe com as minhas chances de ser um gay gigante na cena. Mas minha honra ainda vai estar intacta. Amo vocês. Quem quiser ficar, fique. Quem não quiser, adeus. Eu achei bem pesado, achei que tem uma mágoa ali bem grande com o Linão, e me leva a pensar que futuramente a gente pode ver o Lino fazendo uma diss pra cena de batalha, parecido com o que o Guri fez em Mimimi. Quando ele fala que tem algo ali que destruiu o brilho dele, parece que é algo mais sobre os bastidores, que é algo que a gente não tem ciência do que ele tá falando. Em algum momento isso vai se evidenciar se ele não quiser e se ele tiver coragem, porque a partir do momento que ele coloca isso a jogo, ele tá indo pra uma ilha de um barco e queimando o barco. Não dá mais pra ele voltar. Ele tá fechando as portas com gente grande. E com gente grande, a gente sabe que é muito difícil de mexer sem ter consequências. É o caso do Felca aí, que expôs aquelas paradas lá e agora tá andando com segurança um monte de gente. Não dá pra mexer com gente grande sem estar disposto a perder algo. Eu fiz uma publicação no Instagram sobre esse pronunciamento do Lino e tá com quase 40 mil likes. Então se você não segue nosso Instagram, segue aí @centasbatalhas. E lá o Lino fez um comentário respondendo sobre algumas críticas que ele recebeu após esse post. Contextualizando vocês, eu não vou colocar comentário de ninguém aqui, porque eu não quero expor ninguém que comentou alguma parada zoada, mesmo que a pessoa mereça. Mas tem muito comentário chamando o Lino de Enzo, falando que ele é um mano de geração mole, que ele tá reclamando de prato cheio. Muito comentário ofendendo a decisão do Lino e falando que não vai fazer falta nenhuma pra cena, que é algo que eu discordo. Aliás, eu diria que é meio a meio. Boa parte da cena tá triste com essa decisão do Lino e boa parte do público tá atacando hate no moleque. E o Lino foi lá e fez comentário: a cada dia que passa, vocês provam absolutamente tudo isso que eu falei. Que vocês consigam ter um conhecimento suficiente pra entender que xingar MCs por ir atrás de uma tela fala mais sobre o seu comentário do que sobre o MC em questão. A batalha é um relacionamento tóxico, mas eu tive que terminar. Já nas músicas não vai ter uma amarra sequer na minha boca. E obrigado, Davi, seu trampo é foda demais e agrega muito a cena das batalhas. E valeu, Linão. Eu acho que esse comentário dá mais a entender ainda que vai vir uma diss do Lino pra cena no geral, jogando todas as merdas pro ventilador. E se acontecer, moleque, vai dar uma parada na cena, tá? Porque se o Lino for de fato se aposentar, ele não tem nada a perder, mano. Ele não depende mais de ninguém da batalha. Mas quando você tem amarras aí dentro, tá ligado? Quando você tá dentro do meio, você tem que meio que... Você não pode realmente expor realmente tudo que você pensa, porque você depende de um MC ali pra fechar uma dupla, do networking, do organizador, do dono de uma empresa, tá ligado? Então, ele se desprendendo disso e focando nas músicas, ele tem liberdade total de mandar uma diss pra cena de batalha e até citar nome, tá ligado? Só que a gente não sabe se vai acontecer e se essa decisão do Lino foi de cabeça quente ou não. Mas pelo que parece, ele tá meio que certo que não vai continuar no mundo das batalhas por algum tempo. O que eu acho que aconteceu muito com o Lino, mano, foi talvez
As coisas aconteceram muito rápido pra ele. Primeira norte que ele colou, ele foi campeão. Segunda aldeia que ele colou, ele foi campeão. Então a maioria das batalhas ele foi muito bem de cara, porque era muito estranho a gente ver um moleque ali estranhinho, tá ligado? Baixinho, com uma franjinha, parecendo um índiozinho, chegando e ganhando uma edição do nada, mano. E rimando pra caralho. Colando na Brasilândia, teve batalhas com Prado. E outra, mano, o Lino é um mano de muita personalidade. É difícil ver alguém que você fale, caralho, esse mano é muito específico, mano. E a gente vê isso, identifica isso e entende o porquê o público gosta tanto, tá ligado? Eu lembro que em determinado momento, quando eu fazia alguma coisa do Lino, era 100 mil likes no TikTok. Era muito. A galera realmente gostava muito do Lino e gosta até hoje. Principalmente o público mais teen, mais jovem. Assim como eu acho que é o público que gosta muito da Vale, o público que gosta muito de Chamuel. E também vale ele ressaltar que o moleque tá tendo um sucesso estrondoso nas músicas. E é muito capacitado também. Eu acho que dizer que ele não vai ter sucesso se ele sair das batalhas é um erro enorme, porque eu acho que ele é tão bom nas músicas quanto ele é nas batalhas. E eu lembro que o motivo dele ter parado por um tempo, ele tava com problemas sérios de saúde. Ele comentou isso no podcast, eu já fiz até um vídeo no meu canal secundário sobre isso. E desde então ele vem focando cada vez menos, colou uma vez ou outra, e a gente não viu o mesmo Lino que a gente via no começo. A gente viu ele seguindo um lado mais influenciador, mais um público colando com o Brilho 7, colando com os caras que são influencer, colando aqueles vídeos de História o Balão, e um pouco menos como MC. Talvez eu entenda que o nível dele não aumentou tanto por ele realmente deixar de focar nas batalhas. E que eu acho que, sinceramente, é uma perda e tanto, mano. Porque se naquela época o moleque tava rimando tanto quanto ele rima hoje e não houve uma evolução tão significativa, se ele realmente focasse de fato, ele estaria rimando um absurdo hoje. Eu não duvidaria que ele teria capacidade de se tornar um dos melhores MCs do Brasil em nível competitivo. Ser um forte candidato para os grandes eventos de batalha também. Acho que um dos fatores que desanimou ele com as batalhas foi ele não ter participado da BDA 8 anos, não a 9 agora, mas da BDA 8, porque, mano, ele merecia, mano. Ganhou uma aldeia, tipo, na segunda vez que colou. Todo mundo ficou com a expectativa de ver o Lino num evento desse. Tudo bem que o Lino também, depois disso, ele deu uma cagada de não colar mais em nenhuma aldeia praticamente. E quando colava, rimava meio que sem vontade. E muita gente compara o fato da Vale ter ido e o Lino não ter ido, injusto, né? Mas eu até entendo porque a Vale se destacou mais perto da BDA 9 do que o Lino se destacou da BDA 8. O Lino se destacou bem depois da BDA 7 anos ali, então teve um hiato bem grande entre o prime dele na aldeia até o aniversário chegar de fato, mas eu acho que ele merecia ter tido essa vaga. E eu lembro que rolou um podcast lá no canal Punchline que pareceu que o Lino ficou bem chateado de não estar presente, porque ele dizia que semanas antes ele estava confirmado. A gente nunca vai saber se de fato quais são os dois lados da história, porque a aldeia nunca se pronunciou sobre o Lino não ter participado, mas é um pouco triste saber que o moleque poderia ter rimado muito lá e não rimou, e provavelmente ele nunca mais vai rimar no aniversário da aldeia, que é triste pra cacete, porque é o MC que a gente sabe que faria um absurdo lá. Uma coisa que eu acho que vale a gente ressaltar também é que a cena não compra rima, ela compra narrativa. Então quando a gente vê o JP perdendo pro Apollo na BDA 8 anos, a gente não tá vendo só uma batalha, a gente tá vendo a vingança do Apollo da BDA 7 anos. Quando a gente vê o Croy sendo um mega destaque da BDA 9 anos, a gente não tá falando só sobre o Croy se destaque, a gente tá falando sobre o Croy ter destruído o vilão, que era o Johnny. Todo mundo taxou o vilão como Johnny, e quem ganha do vilão é quem? O herói. A gente não viu o Kant ganhando do JP na FMS, a gente viu o mano que foi humilhado o evento todo e roubado, ganhando do melhor MC do país. Então a cena nunca comprou rima, ela sempre comprou narrativa. A gente não viu o Chamuel perdendo pro Lino na Norte Ragnarok. A gente viu o moleque babaca, que era o Chamuel, perdendo pro moleque que começou a rimar agora e rima muito. O mocinho naquela época. Tanto que depois que o Lino ganha do Chamuel nessa edição, o pessoal ovaciona o Lino como se ele fosse um semideus. E assim, depois que o Lino fecha a dupla com o Chamuel na aldeia, todo mundo começa, mano, como assim? Esse cara tá em dupla com o Chamuel? Então a cena não compra rima, a cena compra narrativa. Se o Lino colasse hoje na aldeia, depois de falar que se aposentar, ele ganharia, e eu tenho certeza disso, porque a cena não compra rima e compra narrativa. Então, como é a despedida dele, fariam de tudo pra ele ganhar. Não tô falando da organização, tô falando que a plateia é quem manda, mano. E outra, eu posso mandar a rima mais absurda do planeta, mano. Se a rima não tiver grito, ela perde impacto. Mas se eu mando uma rima mais simples, a plateia vem comigo, automaticamente o subconsciente dos jurados vão entender que a minha rima foi melhor. Batalha de rimas é talvez um dos esportes mais injustos, porque depende muito de fatores externos que não vai do atleta que tá rimando ali. Então, infelizmente é isso. Então, cravo pra vocês, se o Lino chega agora e é confirmado na aldeia segunda-feira, nesse clima de aposentadoria, a cena teria que fomentar isso. Ele ganharia. Porque a cena faria questão de evidenciar que é o último ato dele e faria ele ganhar pra terminar com chave de ouro. Então é isso, mano. Infelizmente, não é só rima. O que vence na maioria das vezes é ter uma narrativa, e todas as vezes tem uma narrativa por trás. Todos os grandes eventos tiveram algum fator ficcional que fez o pessoal ter mais apelo por certa pessoa. Mas enfim, teve um tweet também do Brenner. Ele falou o seguinte:
com todo respeito, amo a vida desse moleque, mas não precisou pular a catraca, chegou numa época onde qualquer corte virava hit, não precisou ganhar N batalha pra começar a ser visto, não precisou competir um regional pra começar a ser visto, não dormiu em estação. Como fala que se aposentou? E aí vocês podem ficar puto comigo, mas pô, mano, eu não concordo muito com isso, mano. O moleque, pra ele ter destaque, ele precisa passar fome na rua, precisa se vestir igual mendigo, precisa não ter grana. Eu acho que não, mano. Eu acho que é injusto. Óbvio que é injusto. Não existe meritocracia em nada na vida, mano. Não existe meritocracia nas batalhas e muito menos na vida. Mas agora, achar que o moleque não pode se dar o direito de cansar as batalhas porque ele não passou, não pulou pro catraca, mano, aí eu acho pai. A Asi defendeu, isso é porque é com todo respeito, imagina se fosse 100. Aí o Brenner respondeu, mas eu não ataquei o pessoal dele, eu questionei o posicionamento. Ele não tá errado em falar que dá prioridade a outras coisas. Tá errado em falar que tá cansado demais disso tudo. Sendo que não viveu 30% do pouquíssimo tempo que tem. Reclamou de prato cheio. Aí a Asi fala, reclamou de prato cheio? Eu que venho de época de batalha de 2015 não tô me sentindo ofendida por ele dizer que se sente cansado. Não se pode desmerecer a luta de ninguém, por mais que o trajeto dele não tenha sido parecido com o teu. Lina responsa, é hip hop pra caralho e fé. Asi, que pode falar isso com propriedade, que foi a mina de batalha que talvez foi mais alvo de misoginia da história. Talvez ela é uma maresia ali. Mas até hoje tem um babaca aí. Tem sempre uns otários que vai comentar a Asi se fortalece nos comentários, porque acha muito engraçado falar que a Asi se fortalece. Irmão, você não tem mais 12 anos! Pelo amor de Deus! Então eu acho que a Asi tem propriedade de falar isso. Por isso que eu fico bolado com algumas coisas, mano. Esse tweet do Brenner ele pegou 1000 likes. Tem nada contra o Brenner, não. Eu gosto do moleque. Pra que falar isso, mano? Isso incentiva a hate no mano, tá ligado? Agora o pessoal vai começar a incentivar a hate no Lino falando: ah, mano, você não passou por nada difícil. Mas, mano, o Lino não escolheu ser hypado. É o público que gostou dele, mano. Isso que eu fico bolado, mano. E outra, mano. A partir do momento que o Lino tem, sei lá, seus quase 1 milhão de seguidores lá, porra, o moleque é muito alvo, mano. O moleque é muito alvo. Mano, e quanto mais holofote você tem, mais alvo você vai ser. Óbvio, também tem os privilégios. Porra, o Lino em 2 semanas tinha mais seguidor que o Big Mike. É justo? Não é. Mas o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer uma campanha pro Big Mike falando que o Lino é um lixo só porque ele tem mais seguidor que o Big Mike? Não, a cena é injusta, infelizmente, mano. E o rosto que vende acaba que vai ganhar mais seguidor, mas, porra, vamos culpar o Lino por causa disso? Ele fez alguma coisa por isso ou ele fez o trampo dele? Tá ligado? Então eu fico bolado com esse tipo de coisa, porque, mano, é um assunto que eu acho que não vale a pena entrar em debate agora. O cara tá cansado? Tá, mano, e tá bom. Mas deslegitimizar a dor dele porque ele não pulou catraca, porque ele não rimou no regional, eu acho zoado. Enfim, tamo junto aí, até o próximo vídeo, que eu fiquei puto com esse vídeo aqui. É nóis, e até outro vídeo aí que um dia vai sair. Nem sei também se um dia vai sair ou não. Pode ser o último. Tamo junto, rapaziada. É nóis.